O novo ensino médio do Brasil. Um tema que está dando o que falar, né? Então, bora lá entender o que essa mudança toda significa na prática. A gente vai usar o guia oficial para desvendar esse novo futuro das escolas. Para a gente não se perder no meio de tanta novidade, nosso papo vai ser dividido assim. Primeiro, a gente entende a base desse novo projeto, depois a filosofia por trás dele, aí a gente decodifica uns termos novos que apareceram, olha como o currículo foi dividido e, por fim, vê como tudo isso se amarra na jornada de cada estudante. Beleza, então vamos começar do começo. De onde é que saiu tudo isso? Qual é o documento que está por trás dessa mudança toda? É isso que a gente vai ver agora. Olha aí, a base de tudo é essa resolução do Conselho Nacional de Educação. É esse o documento oficial que serve de guia para a gente. E é bom deixar claro, né? Isso não é uma sugestão, não. É tipo a nova regra do jogo para todas as escolas do país. E logo de cara, no primeiro artigo, o objetivo já fica bem claro. A ideia é criar um padrão nacional para o currículo. E, olha só que importante, introduzir uma peça-chave, os tais dos itinerários formativos. Guarda bem esse nome, porque a gente vai falar muito dele ainda. E aqui está o pulo do gato. O porquê de tudo isso? O ensino médio agora tem 3 objetivos que precisam andar juntos. A coisa vai muito além de só preparar para o vestibular, sabe? A ideia é formar cidadãos que entendem o mundo, dar ferramentas para entrar no mercado de trabalho e, claro, também preparar para quem quer fazer faculdade. Ok, o objetivo a gente já entendeu. Mas e a filosofia por trás? Quais são os valores, os princípios que guiam essa nova estrutura toda? Vamos ver isso agora. Então, o artigo 7º desse documento define os pilares, coisas como igualdade de condições, liberdade para aprender e ensinar, a conexão entre a escola e o mundo real. Isso tudo não é só para ficar bonito no papel, não. Passa a ser a base obrigatória para todas as escolas. E o documento vai além com alguns focos bem específicos. E é aqui que a gente começa a ver uns termos que chamam a atenção. Por exemplo, formação integral e integrada. Isso mostra uma preocupação com cada estudante por inteiro, sabe? Não só com a capacidade de decorar matéria. E justiça curricular, um conceito que sugere que o próprio conteúdo das aulas tem que ajudar a formar um olhar mais justo e inclusivo para o mundo. Bom, toda grande mudança vem com vocabulário novo, né? E para ninguém ficar boiando, essa próxima parte vai ser tipo um pequeno glossário. A gente vai decodificar esses conceitos-chave para entender direitinho o que cada um significa. Vamos começar com esse aí, formação integral e integrada. O que é isso na prática? Significa que a escola passa a ter a missão de desenvolver a pessoa como um todo, o lado físico, o cognitivo, o ético, o social, o afetivo. É uma visão bem mais completa da educação que olha para todas as dimensões do estudante. Depois, a gente tem a formação geral básica. Pensa nela como se fosse o núcleo do currículo, sabe? Aquela parte que é comum e obrigatória para todo mundo, em qualquer lugar do Brasil. É a base de tudo, e ela é construída em cima da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que muita gente já conhece. E agora, a grande novidade, o que talvez seja a maior mudança de todas, os itinerários formativos. Aqui a gente está falando da parte flexível do currículo. É o momento em que cada estudante pode escolher um caminho para se aprofundar, seja numa área do conhecimento que gosta mais, tipo humanas ou exatas, ou até mesmo numa formação técnica. E por último, mas não menos importante, um conceito bem forte: justiça curricular. A ideia aqui é que aquilo que é ensinado na sala de aula precisa ajudar, de forma ativa, a construir uma sociedade mais justa. Na prática, é usar as matérias para combater o preconceito, para promover a dignidade e para ensinar sobre cuidado e respeito com o outro. Beleza, já entendemos a filosofia, já entendemos os conceitos, mas e na prática? Como é que fica o dia a dia, a grade de horários? Como é que o tempo na escola é dividido? É isso que a gente vai ver agora. A lógica é bem simples de entender, na verdade. O currículo agora é dividido em 2 partes que se completam. De um lado tem a formação geral básica, que é esse núcleo comum para todo mundo. E do outro, os itinerários formativos, que funcionam como as especializações que cada um vai escolher. E olha só como essa divisão fica na prática, em horas. O ensino médio inteiro tem que ter no mínimo 3.000 horas. Daí, dependendo da escolha, a distribuição muda. Se a pessoa escolhe um itinerário de aprofundamento para focar numa área, a maior parte do tempo, 2.400 horas, fica com a formação geral. Mas se a escolha for por um curso técnico, aí o tempo é reorganizado para encaixar a formação profissional, como a gente pode ver aí na tabela. Tá, mas o que exatamente tem dentro dessa formação geral básica, essa parte comum?
Bom, são as 4 grandes áreas de conhecimento que a gente já conhece bem. Linguagens com português, inglês, artes, matemática, ciências da natureza com biologia, física e química e ciências humanas e sociais com filosofia, geografia, história e sociologia. Essa é a base, o conhecimento que precisa ser garantido para todo estudante no Brasil. E para a gente amarrar tudo isso, a gente chega na nossa última parte, que foca na experiência de cada estudante. E para conectar todas essas peças, tem um conceito que vira o fio condutor de toda essa jornada: o projeto de vida. E é super importante entender uma coisa. O projeto de vida não é só mais uma matéria na grade de horários, com prova e tudo. A ideia é que ele seja uma estratégia que costura todos os 3 anos do ensino médio. Ele funciona como uma espécie de bússola, ajudando a guiar as escolhas e o caminho de cada um. E esse projeto de vida entra em cena em 2 momentos que são cruciais. Lá no comecinho do ensino médio, ele está ali para ajudar o estudante a se entender melhor, a pensar no que gosta e, com base nisso, escolher o seu itinerário formativo. Já lá no final, o foco muda. O objetivo passa a ser apoiar essa transição para a próxima fase da vida, seja a faculdade ou o mercado de trabalho. No fim do dia, o grande propósito do projeto de vida é tentar responder aquela pergunta clássica que todo mundo já se fez na escola. Mas para que eu estou aprendendo isso? A ideia é justamente essa: conectar o que se aprende na sala de aula com os sonhos de cada um, com a comunidade onde a pessoa vive e com as possibilidades que o futuro reserva. É sobre ajudar a construir autonomia para fazer as próprias escolhas. E com isso, a gente fecha esse nosso panorama geral. Com um currículo que tenta equilibrar o que é comum para todos, com a escolha pessoal de cada um, e com um foco tão grande na autonomia e no projeto de vida, a pergunta que fica ecoando é: como é que essa nova arquitetura da educação vai, de fato, moldar o futuro de milhões de jovens aqui no Brasil?